E aí galera, tudo bem? Hoje o assunto é quente, hein? Eu vou falar sobre os bastidores do pelotão feminino. Bom, eu vivencio o ciclismo feminino há muitos anos e tenho muitas histórias para contar, histórias engraçadas, outras nem tanto, mas eu particularmente acho muito legal conhecer os bastidores. Eu acompanho as voltas, acompanho as corridas, as clássicas, tanto masculinas como femininas, e adoro ficar fuçando lá, stalkeando os ciclistas para saber o que eles estão fazendo antes da prova, como eles aquecem, quais brincadeiras que eles fazem. E fora isso, tem a situação dentro do pelotão, que geralmente a TV não mostra, que são aquelas situações de sei lá, fazer xixi, de se alimentar, de conversar com o carro de apoio, de conversar entre si, enfim, tem várias situações que são mais particulares assim do pelotão, que geralmente a TV não mostra, mas às vezes mostra. A gente teve um caso super famoso, repercutiu muito, foi o caso do Tom Dumoulin no Giro de Itália de 2017, se eu não me engano. Ele líder do Giro de Itália, numa das etapas ele teve um piriri e aí ele teve que resolver o problema dele no meio do mato. Ele simplesmente parou a corrida, correu no mato, tirou o bretelle e a camisa e pá, resolveu. E aquilo foi filmado pela TV, claro, foi filmado assim, a TV cortou bem na hora que ele tirou o bretelle. E foi assim, um fenômeno, né? Todo mundo falou disso, as mídias todas, acabou dando mais ibope do que a própria corrida em si, o próprio campeonato que ele venceu naquele ano. E com a gente aqui também tem várias situações engraçadas. Eu chamei algumas ciclistas profissionais para falar um pouquinho sobre a experiência delas dentro do pelotão, para a gente entender, dar risada, enfim. Então, assiste aí as meninas, as ciclistas que eu convidei, que eu pedi, elas gentilmente cederam o depoimento delas, fico muito feliz. A Ana Polegatti, super ciclista, melhor ciclista do Brasil. Cris Silva, uma das melhores ciclistas do Brasil também. As minhas meninas do time, a Tota, a Érica, Maíra. É isso. Uma situação que eu vivenciei e que eu achei muito bizarra, assim, bem diferente, e nunca tinha visto isso acontecer antes, pelo menos aqui no Brasil. A gente estava correndo a volta feminina, que foi agora no Carnaval, e na primeira etapa era uma etapa de circuito de mais ou menos 5 km, a gente dá aproximadamente 10 voltas, então 55 km de corrida, e a corrida estava acontecendo, rolando os pelotões lá na fuga, ataque, né? Saiu uma fuga de 4 ciclistas e o pelotão ficou perseguindo aquela fuga. Só que assim, durante algum tempo, acho que foi mais ou menos uns 30 minutos de perseguição, a gente lá revisando para tentar buscar a fuga e não deixar as meninas que estavam na fuga abrirem. E nisso a gente acaba, como o feminino larga com o pelotão da júnior masculina, alguns momentos os pelotões se cruzam, só que é proibido o feminino pegar a roda do masculino e vice-versa. Só que aconteceu de o pelotão masculino, o júnior, passar o nosso pelotão e eles simplesmente pararam, assim, estavam meio que se analisando, o pelotão parou e o pelotão da Júnior é muito maior que o nosso, a pista estreita, a gente não conseguia passar. E aí toda vez que a gente tentava passar, eles aceleravam e no final a gente acabou pegando um pouco de vantagem em relação à fuga, porque a gente ficou um bom tempo aí, pelo menos uma volta e meia andando com os meninos. Quando a gente pegou a fuga, a gente começou a abrir a próxima volta, a organização simplesmente parou o pelotão. Eu estou sentindo uma treta! O pelotão feminino inteiro parou, inclusive as meninas que estavam na fuga que a gente tinha pego. Eles deram um baita sermão na gente, porque não pode, porque isso, porque aquilo. Deram uma
senhora bronca. Ficou todo mundo meio sem entender, aí rolou uma discussão e tal, e assim, ficou tipo uns 5 minutos com o pé no chão, parada, no meio da corrida, até eles decidirem relargar a gente, e aí relargaram as meninas que estavam na fuga com a vantagem que elas tinham. E a gente largou depois dos 50 segundos que elas tinham de vantagem. E aí tudo bem, assim, no final a gente acabou pegando a fuga, deu tudo certo. Mas assim, o bizarro foi a organização ter parado a gente, feito a gente colocar o pé no chão para decidir o que ia fazer em relação a isso. E essa foi uma coisa que ninguém ficou sabendo, a federação não divulgou, mas aconteceu e foi engraçado, rendeu boas risadas depois entre nós. Olá, tudo bem? Meu nome é Jimena e a convite da Gi, tô aqui para gravar algum acontecimento nos bastidores do pelotão. E eu tenho um muito engraçado que aconteceu numa volta do ABC em 2012. Na época eu usava lente rígida de contato e essa lente, sempre que eu fazia muita força, ela pulava do meu olho, um transtorno. E numa dessas situações aí, perdi várias lentes em prova e tal, e numa dessas situações a lente pulou, eu consegui pegar e o pelotão ali rolando, eu coloquei ela na boca. Eu não pensei muito o que fazer naquele momento ali. Você é maluco, é? Botei ela na boca e fui lá pro fundo do pelotão. E fiquei lá, batendo uma biela, uma lata lá no fundo, enxergando daquele jeito, né? Mas, enfim, sempre consegui me virar muito bem, apesar da visão com um pouquinho de deficiência, né? E fiquei lá com a lente na boca, não tomava água, e a Babi encostou assim do meu lado e falou: sua farrapeira, o que você tá fazendo aí, né? E você tem que estar lá na ponta, puxando. Eu falei: tô, cara, enche a boca. Eu não entendi o que ele falou. Tava quase pregando de sede, porque eu falei: eu vou tomar água, vou engolir a lente, e aí ferrou, né? Aí ela falou pra mim: põe essa merda aí no gelzinho, bisunta lá no gel. Mas nisso já tinha passado mais de 40 minutos de prova, né? Aí botei a lente no gel e beleza, mas são situações que aconteceram. Mas é isso aí. Obrigada, galera. Até mais. A história engraçada que eu tenho, acho que isso foi em torno de 2009, mais ou menos, que eu fui correr uma prova de mountain bike. Primeiro que a prova de mountain bike, ela era 50 km e no final das contas eu percorri 63 km. Porque eu simplesmente errei o caminho 3 vezes. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas a última vez que eu errei foi, assim, foi muita loucura. Sabe aquelas fitas de trânsito? Lá, amarelo e preto, significa aqui não é pra atravessar, não passe daqui. Eu cheguei ao ponto, eu tava tão louca, desesperada, porque eu errava o caminho, que eu tava andando com um grupo, eu tava na ponta do pelotão, e eu vi a fita, eu levantei a fita, passei por baixo dela, até que a galera vindo atrás de mim parou e falou assim: Cris, você tá louca? Aqui é que não é pra passar. Vamos voltar todo mundo. Aí todo mundo deu meia volta e voltou, mas além de eu errar o caminho, ou seja, não ler aquela situação, ainda estava induzindo mais um grupo de uns 5 ciclistas a errar o caminho junto comigo. É muita loucura. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, uma situação que já aconteceu comigo e acredito que com a maioria das mulheres que participam de pelotão feminino em provas, até homens também, são as famosas cotoveladas. Na minha primeira prova de circuito, eu não imaginava que isso ocorresse, e ocorreu. Recebi várias cotoveladas, não me defendi direito e acredito que isso seja um dos pontos que eu tenho que melhorar. E só vou melhorar se eu competir, se eu estiver nessas provas. Então, é isso. Bom, um momento que eu pensei em dividir com vocês foi a minha primeira prova do circuito, uma prova de 1 hora, 1 hora e 10. Eu, na minha inexperiência, primeira prova, não sabia exatamente como me portar no pelotão, qual a estratégia que a gente ia fazer. Eu e a Gi estavam correndo essa prova. E um momento que me marcou muito foi que do meio pro fim, quando eu já tava super cansada, a Gi já tinha se posicionado lá na frente
com muito mais experiência, ela estava tentando conversar comigo, só que eu já estava espaçando, já estava começando a parar na cauda do pelotão e eu não escutava mais o que a Gi estava falando. E uma coisa que me marcou foi que as meninas que estavam entre a Gi e eu estavam ajudando a nossa comunicação fluir. Então a Gi falava, elas repetiam para mim, para eu poder escutar lá atrás. Isso me marcou muito, isso me mostrou uma dinâmica do ciclismo que vai muito além da prova, muito mais do que a competição entre nós. Me marcou e me mostrou como o ciclismo pode ser muito mais quando essa rede toda trabalha junto. Então é isso. Bom, certo dia eu estava competindo a Volta Santa Catarina MTB e tava chovendo muito e não dava para enxergar as marcações na estrada. Eu peguei o caminho errado, eu sumi no mundo, era a primeira etapa ainda, acho que eram uns 80 quilômetros, algo assim. Aí o caminhão do exército me viu, foi atrás de mim, avisou que eu tava errada, que senão eu tava perdida até hoje. Resumindo, me trouxeram de volta pra pista. Aí eu voltei, né? Acho que eu me perdi uns 30 quilômetros, 20 e poucos quilômetros. Só sei que a hora que eu cheguei já estavam desmontando a estrutura da prova. Não tinha mais ninguém. E a galera que tava lá, um pouco de gente começou a me aplaudir. E eu morrendo de vergonha. Eu só não desisti porque ainda tinha mais 3 etapas, eu não queria perder essa prova por nada. Mas eu passei uma vergonha da minha vida, tipo, em último, desmontando a estrutura, todo mundo já tinha ido embora, os atletas. Nossa, meu, que vergonha, que vergonha. Mas eu não desisti. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje para contar uma situação inusitada num pelotão hostil. Para quem corre elite sabe que o pelotão é bem hostil, tá todo mundo disputando por um resultado ali, brigando. E eu tenho que contar sobre uma prova amadora, inclusive, que tem categoria elite, em que a gente tava num pelotão, indo pra chegada, eu e mais 4 meninas tentando disputar ali pelo segundo lugar. Tinha uma menina na fuga, e aí nesse pelotão tinham vários homens e nós 4 mulheres, né? Então, quando foi aproximando, era o plano, né? Não tinha mais subida, então a velocidade começou a aumentar. E aí começou a embolar e a gente querendo acelerar, os caras não deixavam a gente sair, não deixavam a gente abrir. Uma dessas meninas é uma das melhores sprinters do Brasil, inclusive, e a gente tentando marcar, eu e mais 2 tentando marcá-la. Ela começou a acelerar. Nisso, nós 3 pensamos a mesma coisa, vamos entrar na roda dela. Já avisei que vai dar merda isso. Nisso eu virei um sanduíche, porque eu era a ciclista do meio. Então as outras 2 vieram com tudo e a gente tentou afunilar para entrar na roda dela. O que aconteceu? As 2 entraram de uma vez no cubo da minha roda dianteira. Quebrei 4 raios da roda e queria sprintar de todo jeito. Eu queria brigar pelo segundo lugar. Ou terceiro, na verdade, né? Porque essa já tinha disparado. E eu continuei pedalando e o cara falou, para, você vai quebrar a bicicleta travou. E eu, ensandecida, uma adrenalina, comecei a olhar pra trás e falei, gente, pelo menos o 5º lugar eu tenho que garantir no pódio. Peguei a bicicleta, pus no ombro e corri. Falei, vou passar o pórtico. Porque se a ciclista que vinha atrás no pelotão me passasse, eu perdia meu 5º lugar. Então essa foi a situação e, gente, pode acontecer, não é por maldade. Mais ou menos. Não todo mundo quer um resultado, tá brigando por um resultado e você tem que se defender num pelotão. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!